Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Geografia, página 186 até a página 191. Vamos lá? Outros povos. Durante os primeiros anos de colonização, o Brasil se formou da mistura de indígenas, portugueses e africanos. Nós já vimos na aula passada, certo? Porém, com o passar do tempo, outros povos vieram para o Brasil em busca de lugar para viver e construir um lar para suas famílias. Este movimento de pessoas de um lugar para o outro é conhecido como migração e teve grande influência da formação do povo brasileiro em diferentes regiões do nosso país. Imigrantes no Brasil. Logo após o período colonial, muitos grupos de europeus migraram para o Brasil, principalmente para os estados Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Era um momento em que muitos países da Europa enfrentaram sérias dificuldades em suas economias e não existia trabalho e renda para todas as pessoas. Por isso, milhares de portugueses, alemães, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, chineses, turcos, etc., vieram de seus países de origem para o Brasil, onde passaram a realizar diversas atividades produtivas como agricultura, pecuária e produção industrial. Observe o gráfico a seguir que demonstra a quantidade de imigrantes que chegou ao Brasil entre 1884 e 1959. Bom, gente, que os portugueses e os africanos vieram para o Brasil, vocês já sabiam, né? E aqui já tinham os indígenas. Bom, mostrei, né? Falei para vocês, na verdade, na aula passada, que nós temos muita influência, né, de outros países aqui no nosso país, certo? Aqui no Brasil. Por quê, gente? Muitos povos de outros países viram no Brasil oportunidade, né? Viram uma melhor qualidade de vida. Então, decidiram vir para cá, certo? Quando eles vieram pra cá, gente, o que foi acontecendo? Eles começaram a trabalhar na agricultura, na pecuária, começaram a trabalhar também como funcionários de fábricas, lojistas, enfim. E como eles estavam de outros países, certo? Eles tinham uma cultura diferente, eles trouxeram essa cultura pra cá. Então, por exemplo, eles tinham festas comemorativas, igual tem lá no outro país, tem as vestimentas parecidas, a estrutura das casas, a arquitetura das casas que eles foram construindo com o tempo foi de acordo com a cultura daqueles países. Por isso, hoje, nós vemos, né, cada estado, diferentes estados, tem diferentes tipos de arquitetura, diferentes coisas, né, tradicionais, vamos dizer assim. Alguns lugares têm umas festas diferentes, vestimenta diferente, né? Uma cultura diferente, tá? Porque foi uma cultura que veio de outro lugar, veio pra cá e acabou virando abrasileirada, né? Porque juntou um pouco na cultura brasileira com a cultura dos outros países, por exemplo, do Japão, da Alemanha, da Holanda, misturou junto e aí ficou nessa doideira que a gente chama de país, né? Que é tudo muito misturado. O que eu particularmente adoro, porque a gente tem uma mistura muito gostosa, né? A gente tem um pouquinho de cada coisa, a gente é diferente, né? Tava até explicando pro pessoal, se você vai entrar numa sala lá na Alemanha, entra numa sala de aula na Alemanha, você vai ver que a maioria das pessoas que tem lá, né, os estudantes, eles são muito parecidos, né, no sentido de cor de pele, no sentido de cor de cabelo, de cor dos olhos, tá? Aqui, se você vai numa sala de aula do Brasil, você vê uma mistura, você vê gente um pouco mais japonesinha, vê crianças negras, você vê crianças loiras, crianças ruivas, então você vê uma variedade, né? Você vê tudo e é muito bacana, tá? Nós temos essa mistura muito legal. Bom, eles vieram pra cá pra ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Que aí eles conseguiam trabalhar, estudar, tá bom? Aqui eles é um lugar mais tranquilo, né, pra eles. Muitos passaram por situações de guerra também, tá bom? Situações bem ruins de revolução, então optaram vir pra cá, ok? Até agora, tá bom, gente? Não faz tempo que acontece isso, mas eu tô falando também de tempos atuais. Muitas coisas acontecem ainda em outros países, tá? Como discriminação, preconceito, e eles optam mudar de país. E o Brasil é um país muito acolhedor, né? Então o pessoal gosta bastante de vir pra cá, ok? Muito bem, gente. Além, né, desses outros povos, né, de outros países virem pra cá pro Brasil, também tem uma migração que acontece entre os estados do Brasil, ok? Muitas pessoas, vou dar um exemplo, o pessoal, vou falar Maceió, tá? O pessoal lá de Maceió tá com taxa de desemprego baixa, taxa de desemprego alta, desculpa, tá tendo vários problemas, não arranjam emprego, tá com problema de, por exemplo, de saúde. O que eles optam?
mudar de estado para ver se eles conseguem, né, ter uma melhor qualidade. Então muitos vêm principalmente para São Paulo. O pessoal de Maceió vem aqui pra São Paulo, tá? De várias regiões, tá, gente? Mas eu tô dando exemplo dessa, tá? Vem pra São Paulo pra trabalhar, porque São Paulo é muito grande, né? Abrange muita coisa, tem de tudo aqui em São Paulo. E vem pra cá trabalhar, ver se consegue, né, boas condições. Às vezes trabalham até trabalho assim em loja, trabalha como em fábrica de costura, que a gente vê bastante também. Então o pessoal também faz isso, essas migrações aqui no nosso país, tá bom? Então muitos países, né, muitas pessoas de outros países vêm pra cá, pro Brasil, mas muitas pessoas brasileiras, né, mudam de estado por conta dessa melhor qualidade de vida, tá bom? Pra ter mais oportunidade, principalmente oportunidade de emprego e estudo, tá bom, gente? Também tem o fato de muitas pessoas mudarem de estado por conta de saúde, tá? Porque tem alguns estados que são referências, né? Lugares que são referências em uma determinada área, por exemplo, aqui em São Paulo, sei que em Sorocaba, se eu não me engano, tem um hospital, né, que cuida toda essa parte dos olhos e tudo mais, que é uma referência. Então muitas pessoas saem de outros estados pra vir pra cá pra fazer tratamento, pra fazer transplante. Então também tem esse fato, tá? Mas é principalmente por conta de estudo, tá bom? Por conta das oportunidades de estudo e oportunidade de trabalho, ok? Muito bem. Vale lembrar também que todo lugar onde a gente vai, a gente deixa um pouco da nossa cultura, né? Vamos lá. Se os povos de outros países vieram pra cá, eles também trouxeram a cultura deles, tá bom? Por isso, quando eu falei de Santa Catarina, que a gente viu as casas de Santa Catarina, a gente viu como, né, como ela tá, como posso dizer, ela tá estruturada, né? A gente vê tudo isso, a gente olha lá, por exemplo, no Japão, desculpa, lá na Bahia, a gente vê muitas características, né, dos países africanos, então tem essa mudança, né, então é bem importante a gente comentar sobre ela, tá bom? Que eles trazem, sim, um pouquinho da sua cultura, ok? Muito bem, gente. Página 188. Bom, vou contar um fato pra vocês. Eu sou japonesa, né, já comentei com vocês, meu sobrenome é Kono, sou japonesa, mestiça, na verdade. Bom, os meus bisavós moravam no Japão, né? Então eles cresceram no Japão, nasceram no Japão, cresceram no Japão, moraram muitos anos no Japão, tiveram meu avô, tá? E vieram para o Brasil, ok? Quando eles vieram para o Brasil, meu avô já cresceu, né? Acho que já tinha mais de um ano, se eu não me engano. Ele já estava aqui, ele já estava no Brasil, e ele conheceu a minha avó. E aí teve filhos, enfim. Ok, muito bem. Gente, o meu avô, ele é japonês, certo? Ele é japonês lá do Japão mesmo. Ele casou com a minha avó, que é brasileira, tá? Casou com a minha avó brasileira e teve os filhos, ok? Que são os mestiços. E aí, os filhos se casaram com outras pessoas e tiveram outros filhos, tá? Mas a minha descendência é japonesa, porque o meu avô e meu bisavô são japoneses, ok? Eu não conheci eles, porque eles faleceram antes, né, de eu nascer. Eles faleceram, meu pai era bem pequenininho, então eu não conheci nem meus bisavós e nem o meu avô, tá bom? Mas eu quero dar esse exemplo porque, como eu sou neta e bisneta de japoneses, eu tenho dupla cidadania. Como assim dupla cidadania? Eu posso ir pro Japão, posso morar no Japão, tá? Posso trabalhar lá, porque eu tenho, né, como minha família, né, já veio do Japão, tem a cidadania japonesa, eu também tenho, tá bom? Não são todos os países que tem seguem a mesma linha, tá? Tem países que só consideram um filho só, e tem países que consideram várias gerações, enfim, tá? Aí vai dependendo de cada país. Mas eu sou considerada, né, cidadã, posso ter dupla cidadania japonesa. Tem alguns alunos que comentaram também que tem dupla cidadania de Portugal, de outros lugares. O meu outro avô, avô por parte de mãe, ele não é meu avô de sangue, tá? Então ele não é pai da minha mãe. Ele é meu avô de consideração. Quando eu nasci, ele já era casado com a minha avó e ele cuidou da minha mãe quando a minha mãe era pequena. Então ele é meu avô de consideração.
Gente, ele veio de Portugal, ele é português mesmo, tá? Tanto que quando eu comentei com o pessoal de uma atividade que tem dos sobrenomes, sobrenomes que veio de Portugal, os 2 sobrenomes dele tinha na lista, né? Porque o nome dele é Ferdinando Gomes de Freitas, tá? Então ele é português mesmo, tá? Ele veio pra cá de navio, e ele conheceu minha avó, enfim, tudo mais, tá? Como eu não sou neta, né, de sangue dele, eu não tenho dupla cidadania lá. Mas os meus tios têm. Então eles podem ir, eles podem tirar, eles não precisam nem de passaporte de visto pra entrar lá no país. Eles podem morar lá, eles podem trabalhar. Tanto que o meu avô, gente, ele não é considerado cidadão brasileiro, né? Então ele não vota, tá? Ele recebe uma aposentadoria, mas eu não sei como funciona, porque ele trabalhou muitos anos aqui, mas ele não vota. Ele tem um certificado que ele é imigrante. Então ele tem lá como se fosse um RG falando que ele é de outro país. Aí tem todos os lugares onde ele veio. Ele é da Ilha da Madeira. Então tem tudo bonitinho, certinho, e mostra que ele não é brasileiro. Ele é português, mas que ele mora aqui no Brasil. É muito bacana, mas ele pode fazer tudo aqui no Brasil, só ele não vota. Ok? Muito bem, gente, continuando. Nessa atividade aqui, vocês vão ter que fazer uma pesquisinha, perguntar pro pai, pra mãe, pro tio, pra avó, papagaio, periquito, os seus parentes, né? Qual a origem, ok? Então vamos lá, tem aí nome. No meu caso, eu colocaria o do meu avô, Roberto, porque dos meus bisavós eu não sei o nome, porque eu não conheci, né? Então eu não sei o nome deles. Nome, Roberto, vou colocar o Roberto. Parentesco, o que ele é meu? Ele é meu avô, então vou colocar avô. Origem, ou seja, da onde ele é. Meu avô do Japão, então coloca aí. E o ano em que ele veio. Gente, o ano eu sei que é um pouquinho complicado, porque nem todo mundo sabe o ano que veio, lembra, né? Mas quem souber pode colocar, quem não souber não precisa colocar. Pro, eu não tenho nenhum parente. Não, vamos lá. Busca aí na árvore genealógica, busca aí na sua família, pergunta pra qualquer pessoa. Com certeza você tem um pouquinho ali, uma misturinha de raças, ok? Eu vou mandar um vídeo pra vocês também bem bacana sobre os portugueses vieram pra cá e explica um pouquinho pra vocês sobre essa mistura, né? Porque os portugueses começaram a se relacionar com as índias e aí eles tiveram, né, essa mistura. E aí é bem bacana, né? Que são os nossos brasileiros. Muito bem, gente. Na página 189. Uma pesquisinha também, ok? Muito bem, gente. Na página 189, tá dando alguns exemplos de povos, tá? Então tá lá. Africanos, portugueses, italianos, japoneses e alemães. Você, bonitinho e bonitinha, vai escolher um povo, tá? Você pode escolher os japoneses, os italianos, qual você quiser. E vai colocar aí, povo escolhido. Vai colocar, escolhi os japoneses. Japoneses, que será, né? Japonês. Período em que chegaram ao Brasil. Aí você vai lá no Google e pesquisa. Período em que os japoneses chegaram ao Brasil. Gente, os japoneses chegaram no Brasil em 1908, tá? Então, quem quiser já coloca aí, quem vai fazer do Japão já coloca. 1908. Principais motivos que levaram esse povo para migrar pro Brasil. Por que eles vieram pra cá? Aí você pode colocar. Aí você vai pesquisar, né? Colocar qualidade de vida, ou tinha uma guerra, não sei. Você vai pesquisar e vai colocar o motivo deles virem pro Brasil. Depois, quais coisas típicas que eles trouxeram, né, do país deles pra cá? No Japão, né, tem o bairro da Liberdade, né, então tem bastante coisa aqui que a gente pode colocar. Até uma curiosidade, gente, não sei se todo mundo já sabe, mas o meu pai, né, eu já comentei isso com o pessoal na sala, meu pai, ele é japonês, ele morou 1 ano e pouquinho no Japão, né, então ele trabalhava no Japão. Eu conversei bastante com ele sobre isso, né, sobre a cultura e tudo mais. Ele diz, gente, que no Japão eles não comem temaki. Sabe o temaki? Que tem rolado com alga, que tem cream cheese, um monte de coisa. Bom, eles não comem lá. Isso é uma invenção brasileira. Foram os brasileiros aí que acrescentaram isso na culinária, tá? Mas lá no Japão eles não comem temaki. Não existe temaki lá, tá? Pode ser que agora, né, depois dessa toda influência, pode ser que eles tenham agora, né, mudado um pouquinho. Mas na época em que meu pai foi, que foi em 1996, 97, por aí, que eu nasci em 98, então foi antes, ele falou que não tinha. Outra coisa, lá no Japão não existe rodízio de comida. Aqui a gente tem rodízio japonês, né? Lá eles não têm. Então eles não comem rodízio, né? Eles pedem tudo separadinho, bonitinho, tá? Eles não têm rodízio. Esse aqui também é outra coisa brasileira. Muito bem, são curiosidades, tá? E depois você vai fazer um desenho sobre esse povo, tá bom? Que você escolheu.
A 190, já conversamos, né, que eu falei das outras pessoas que vêm pra cá, de outros estados, vêm, por exemplo, pra São Paulo, Rio de Janeiro, também o pessoal vai bastante pra Santa Catarina, ok? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, enfim. Certo? Muito bem. A página 191 também é uma pesquisa. Porém, eu sei que muitos pais estão trabalhando, né? E pesquisa demanda um tempo, né? Pesquisa tem que fazer certinho, pesquisar, escrever, uso de computador, de celular. Eu sei que é um pouco difícil para muitos pais, né? Tem essa dificuldade. Então, eu não vou passar hoje, eu vou passar na próxima aula, ok? Então, hoje vocês vão fazer só 188 e a 189, duas pesquisas simplesinhas, e essa a gente faz depois, ok? Combinado? Bom, só um resumão, né? A gente acabou esse capítulo. Só pra falar um pouquinho, a gente já havia comentado, mas é muito importante a gente saber que no Brasil tem uma mistura, tá? Tem muitas culturas, então isso é muito bacana. O Brasil é um país muito aberto, que recebe todo mundo, então é bem legal que a gente tenha essa variedade, né? Essa mistura de pessoas. Então é muito bacana a gente comentar sobre isso, tá bom? Bom, um beijo e tchau!